Boa noite a todos. Tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essas temáticas que estão aqui propostas. Primeiramente, eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui partilhando o que eu tenho, na verdade, experienciado, vivenciado. Todos esses movimentos que a gente vem fazendo, né, a nossa abordagem é uma abordagem de partilha. Ou seja, eu venho trazer aquilo que nós estamos vivenciando. E, a partir dessa visão, que é uma visão, não é a visão, a gente vem trocar. A ideia de troca. Né? Toda vez que a gente chega num sistema novo, existem aqueles que vieram antes de nós, existem aqueles que estão nos acolhendo. Então, a gente sempre deve, e eu sinto muito, de fazer esse movimento realmente de reverenciar aqueles que vieram antes de nós, porque são eles que estão abrindo esse caminho. Né? Eu fiquei muito feliz mesmo com o convite da Juliana, né, e poder estar aqui hoje, estar em Belo Horizonte. Faz muito tempo que eu não vinha para cá mesmo, para Belo Horizonte. Eu vim vários anos atrás, para congresso, em universidade, mas já tem alguns anos que eu não vim, então estou muito satisfeita de estar aqui. Eu gosto muito de Minas Gerais, que é um estado que eu já estou vindo pela segunda vez esse ano. Eu tenho mais 2 vindas para Minas ainda esse ano programado, e eu me sinto sempre muito bem recebida, muito acolhida aqui. É um movimento que me deixa muito feliz, muito leve de fazer. Esses movimentos que a gente está percebendo na OAB, né, os movimentos que são encabeçados ou capitaneados nas ordens dos advogados, então, do Brasil, eles têm um determinado perfil. Os movimentos que estão sendo feitos no judiciário têm outro perfil. Os movimentos da academia têm um perfil completamente diferente. Isso é importante. Por quê? Porque nada está pronto. Tudo está sendo construído. Tudo está sendo cocriado. E é dessa forma que eu sinto leveza em passar um pouco da minha experiência e contribuir, sem fechar nada, deixando tudo aberto. Porque os sistemas, eles estão sempre entrando em contato e estão sofrendo transformações. E, dessa maneira, nada está fechado. Nós estamos em um processo de construção. Então, é dessa forma que a gente inicia essa fala. A Juliana falou um pouquinho do que eu faço, ou do que eu tenho feito nesses últimos meses e anos. E isso tem impactado nacionalmente, porque, por exemplo, os projetos que nós temos no HCTP, que nem eu lembro a sigla, é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, né, é o HCTP. E a Casa do Albergado deveria ser uma casa do albergado, mas não é uma casa, é um local no qual as pessoas acabam passando anos. Né? Então, são 2 movimentos que me fizeram olhar para os excluídos. E aqueles muito excluídos pelo sistema social. E também são, obviamente, excluídos pelo sistema familiar. Isso a gente acaba identificando toda vez que vai colocar o pé em qualquer unidade dessa prisional. Esse projeto ele me levou para vários lugares, nos levou para o CNJ, nós estamos concorrendo ao prêmio Inovare, né? Esse é um prêmio que tem uma repercussão nacional, é uma prática que está sendo reconhecida, foi reconhecido no CNJ, já foi para o G1. Então, ou seja, é algo que está impactando nacionalmente. Mas tudo isso só é possível porque, dentro de mim, existe algo que é olhar para a pacificação social. Quando eu entrei nesse movimento, eu me perguntei, qual é o meu lugar? Quem sou eu? Porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou filha de policial. Eu sou irmã de policial. E quando a gente é filho de policial, irmã de policial, a visão que a gente tem normalmente do indivíduo que está do outro lado é uma visão de exclusão, não é uma visão de inclusão.
E aí, quando eu comecei a me deparar com essas questões, eu falei, mas quem és tu, criatura, nesse sistema que estás agindo e fazendo esses movimentos? Né? A tal da perturbação, que quando a gente estuda a teoria dos sistemas, a gente sabe que quando a gente faz um movimento, a gente perturba. Porque tudo fica parado, tá bom, perturbei a água, olha aqui, ó, balançou para tudo quanto é lado. Né? E se eu apertar, balançar demais, o que acontece? Vai cair. E aí vai dar uma lambança. Agora, se eu só fizer assim, pode ser que seja bom. Sobe até umas bolinhas, quem sabe eu gosto de água com gás, né? Vai movendo. Então, a gente tem que saber que quando a gente toca um sistema, quando a gente chega em BH e a gente vai falar em BH, a gente está mexendo no sistema, a gente está fazendo um movimento de perturbação do sistema. E todo movimento precisa ser feito com muita cautela, com muito respeito. E com amor, mas com amor verdadeiro. Um amor que vem da alma. Não é o amor da boca para fora. Se a gente for parar para perguntar para cada um de vocês o que vocês acham que é o amor, eu vou ter, se tivesse 70 pessoas, eu vou ter 70 respostas diferentes. Mas é aquele amor da alma. Né? Então, eu tive que descobrir qual era o meu lugar até para poder ter força, porque não é um movimento dos mais simples. Então, eu tive que encontrar o meu lugar. E eu sempre tive, desde o início da graduação do curso de Direito, me identifiquei com o viés pacificador. E aí eu falava assim, nossa, esse sistema não, tá muito certo, não dá certo para mim. Né? Não é que não está certo. Eu me enquadrava nesse sistema. E eu sempre gostei muito de multiculturalismo. Né? Porque todo mundo é irmão, gente. O que os caras estão lá na Namíbia passando fome? Ele é meu irmão. Né? E eu sinto empatia por ele, naturalmente, por ele ser humano. Né? Quem está na Síria. E aí eu fui encontrar minha identidade dentro do sistema, ou no sistema do direito. E aí eu me encontrei em duas coisas, que foi direito internacional e os métodos, que em qualquer lugar do mundo chama Alternative Dispute Resolution, né? Métodos alternativos de solução de controvérsias. Que eu também falo que a gente não soluciona nada, quem soluciona são as partes. Né? Eu posso fazer a perturbação com a técnica que for mais adequada, ou com um mix de técnicas que forem mais adequados, para que essas partes possam amadurecer, porque o conflito não é meu. Ou é meu? Não é, né? Alguém aqui leva o conflito do outro como seu? É? Então tem que pensar sobre isso, né? O conflito é das partes. Eles têm pai, têm mãe, não tem? Você também tem, né? Então, você não é pai, nem mãe do seu cliente. Mas isso é uma coisa bem natural. Né? Só que se a gente está mal resolvidinho com algumas coisas, a gente, né, tende a agir como se fosse o pai ou a mãe do cliente. E acha que pode solucionar o conflito do outro. Olha que coisa absurda, meu bom Deus. Já parava a pensar nisso, como isso é absurdo? Eu querer resolver o problema do outro? Mas que arrogância, né? Mas não dou conta de resolver os meus. Como é que eu vou resolver o dos outros? Então, a gente tem que dar um passo para trás, né? E descobrir qual é o nosso lugar. E aí, o que acontece? Fica mais fácil, fica leve, né? Ah, que bom, o problema é dele. E eu vou atuar. Atuar com todo o meu conhecimento, com todo o meu movimento amoroso, de acolhida, empático, de verdade, daqui, né? Aquela conexão, aquele fio que conecta, que quando eu me permito, com conhecimento, com equilíbrio, para que as partes, no momento certo para elas, não para mim, cheguem num consenso. E, às vezes, esse movimento pode durar a vida inteira, essa encarnação inteira, porque aquela lide é essencial para a vida daquele sistema. E lá vou eu querer resolver esse negócio, né, dar uma paulada nos bonequinhos, né, para ver resolver. Não. Uma gota de cada vez. Gota após gota. Criança, quando aprende a andar, se sai correndo, não cai. Então, a gente vai um passo depois do outro, com calma, serenidade. Mas essa serenidade tem que estar dentro de mim, né? Senão, como é que eu vou botar isso na questão do outro? Então, é todo um movimento de acalmar, de aquietar primeiro. E aí eu preciso olhar para mim, senão eu estou projetando no outro. E aí chega um momento
que a gente está falando sobre isso na OAB, meu Deus do céu. Olha que coisa bonita, né? Que coisa linda. Eu entrei na graduação em 96. Saí em 2000. Esperei quase 20 anos para que aquilo que eu sentia ecoasse. E, ao invés de ser taxada de doida, incompetente, ser chamada para palestrar. Olha que diferença. Mas a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Porque aquilo fazia sentido para mim. A lide, acirrada, é o que eu digo assim, existe uma diferença que é importante que a gente saiba. Tá? Eu preparo os slides, tem 30 slides preparados, eu não uso. Aí começo a falar, já foi. Mas depois eu passo aqui, vocês querem saber o que é o Psimaker, mas já vou explicar. Eu sou o Psimaker. Pronto. Uma pessoa que acredita na paz, na pacificação social. E que eu preciso, em determinados casos, agir com força. Equilíbrio yin e yang, masculino e feminino. Vou ficar só passiva, esperando, né? Não, tem que agir, masculino e feminino. Então, às vezes, o yin, o yang, é levar essa causa para o judiciário. Às vezes, não. Então, eu tenho que permitir que, quando não for o caso, as partes possam buscar uma forma em que elas dão um passo atrás. Elas respiram fundo, elas aquietam, e aí elas podem olhar com clareza. Né? Sabe a água quando está turva? Né? Está tudo misturado. Eu não consigo enxergar. Mas se eu tiver paciência, esperar aquele sedimento ir todo lá para o fundo, aquela água vai ficar cristalina. E aí eu consigo olhar e ver que a sujeira está só no final. Né? Que aquilo está lá no final. E aí, com calma, com tranquilidade, eu posso buscar uma solução colaborativa, construtiva, pacificadora, compassiva para o conflito, que quer me mostrar alguma coisa. E aí fica mais fácil. Só que é algo natural. À medida que você vai vivenciando, isso faz parte do teu dia a dia. Mas você tem que aquietar primeiro. Para que eu não me perca, o que é bastante recorrente acontecer, porque eu vou sentindo e vou falando, eu vou me ater um pouquinho ao que eu preparei, até porque vocês vieram com uma expectativa de saber sobre o Peacemaker e tudo mais, e eu vou falar. Né? Então, o título que ficou estabelecido foi o advogado Peacemaker, o exercício da advocacia sistêmica e a cultura da paz. E tudo isso de acordo com o Código de Processo Civil, porque tem uma abertura imensa agora. Né? Isso é muito bom. Ops. O que eu botei aqui que não deu? Aqui? Tá. A gente começa com uma indagação, né? Como deveria ser a justiça com que sonha a sociedade? Reflitam, deixem essa frase reverberar. A justiça é um conceito também bastante plural, né? E muitas vezes as pessoas confundem justiça com condutas agressivas, com 50% para um e 50% para outro, sendo que não tem nada a ver. Ultimamente eu tenho pedido para as pessoas que troquem a palavra justiça por equilíbrio. Então, ao invés de buscar justiça, que muitas vezes as pessoas se equivocam, né? Por exemplo, se você conversar com o leigo, ele fala, eu vou procurar a justiça. Quando ele fala, eu vou procurar a justiça, ele não está atrás da Temis, ele está atrás do Poder Judiciário, que para ele acha que é a justiça. Quem diz que o Poder Judiciário é a justiça? Não. Muitas vezes a justiça é um pedido de perdão. A justiça ela vai ser promovida. E ela vai ser satisfatória para aquele casal, naquele momento, para aquele filho, para aquela mãe. Então, existem várias perspectivas, mas é algo muito delicado, é muito sutil. Então, que justiça?
Né? Muitas vezes você pergunta, meu Deus, para uma mãe que o filho foi assassinado, justiça para ela é que aquele que tirou a vida do filho morra. Isso lá é justiça? Para ela é, na visão dela é. Mas existe a necessidade de um equilíbrio. Naquele momento ela está tomada pela dor. Então eu não posso querer perguntar para ela, mãe, o que você quer? Não, eu quero, né, se ele degolou meu filho, como eu peguei um caso outro dia desse, eu quero degolar ele também. Eu quero degolar o filho dele, que seria talhão, né? Isso vai te trazer alívio, vai te trazer leveza, quem sabe naquele momento. Mas se você puder refletir sobre isso, o que vai acontecer? Você vai entender que não é isso que vai aplacar a tua dor. Tem algo além disso. Então a gente tem que repensar o que a gente entende por justiça. O que o leigo entende por justiça, o que o letrado do conhecimento jurídico, né, do saber jurídico, o que ele entende por justiça? Para que a gente possa caminhar junto. Isso a gente vê também nas constelações. Muitas vezes, as pessoas colocam a justiça como sinônimo de poder judiciário. Mas a justiça não está ali naquele lugar. Então, poder judiciário é uma coisa, justiça é outra. Isso é importante. Parece uma coisa tão boba, tão óbvia, né? Só que para muita gente não é. E existe uma confusão imensa. E aí, eu estou mexendo num sistema que eu não conheço. E aí eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque se eu estou colocando que a pessoa está orientando, que ela está olhando para a justiça, só que eu estou achando que aquilo é o poder judiciário, está tendo confusão. E aí a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou julgando, só estou fazendo uma descrição. Lembra que eu falei que cada um tem um lugar, né? E o meu lugar é o locus da academia, ciência. Quem faz direito e quem opta por fazer mestrado, doutorado, no meu caso, eu tenho essa formação complementar em ciência jurídica. Então, o que eu sou? Eu sou cientista do direito. Olha que coisa bacana. A gente não enxerga o direito como ciência. Já perceberam? Direito é ciência. Ciência jurídica. Que não é necessariamente cartesiana. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe que a ciência jurídica tem uma abordagem naturalmente sistêmica e transdisciplinar? Porque não tem como ser diferente. Você não tem como legislar sem analisar as questões de forma multifatorial. E depois traçar uma trama permeando tudo. O direito nasce de uma abordagem sistêmica das questões sociais. Todo direito versa sistemas. Direito de família, ele cuida de um sistema, né? Qual sistema? O sistema familiar. Olha que interessante. E o direito empresarial? É de um outro sistema, que também muitas vezes pode ser conectado com família. Olha quanta empresa familiar que tem. Então, é uma teia. É uma teia. Eu tenho regras que gerem a empresa, que é formada muitas vezes por parentes. E nisso já começou a conectar o direito de família com o direito societário. E aí o direito vira naturalmente sistêmico. Mas não é porque eu quero. É porque é assim. É algo natural, é essencial. Não tem como retalhar. Toda vez que eu retalho e busco, através de cortes cartesianos, tiro a ânima, a alma do direito ou da norma, o que acontece? Não funciona, não reverbera, não repercute, não atinge o seu desiderato. Toda vez que eu dou aula, eu pergunto, eu gosto de, quando eu trabalho legislação, eu falo para os alunos assim, vocês sabem qual é a mens legis? Você sabe qual é o contexto que surgiu essa lei? Você sabe qual é a essência dessa norma?
Não, né? Então, vamos trabalhar a essência da norma. Toda vez que eu for entender a essência da norma, todo mundo lembra da legislação sobre crimes hediondos, certo? Qual foi o contexto disso? Alguém lembra? Foi o assassinato da filha da Glória Pérez, toda uma movimentação social de vários sistemas. O país todo pulsava, reverberava uma resposta. Isso é sistêmico. E a Maria da Penha? De novo. Olha, e ainda veio lá de fora, direito internacional, coisa minha, né? De coisa minha, o pessoal acha que direito internacional é perfumaria, né? Uma coisa que não é muito conectada. Direito internacional tem na sua essência a paz e o indivíduo. Se você olha só para os estados, você está olhando de forma dissociada e perdida. O que acontece? Isso é naturalmente sistêmico, minha gente. Sistemas conectados, né? Olha que coisa linda. E é assim. E toda vez que a gente olha todo o antecedente histórico de uma legislação, o que a gente está fazendo? Está olhando o que veio atrás, para poder entender por que está aqui. Né? Então, é bom desmistificar a ideia do sistêmico. E existe uma miríade de abordagens sistêmicas, existe uma pluralidade de autores sistêmicos. Direito ambiental se vale naturalmente da abordagem sistêmica, que vem a receber, em alguns momentos, o complemento de uma abordagem sistêmica hellingeriana, que também não é mais só o Hellinger. Nós temos, já não é muito tempo, nós temos vários autores. Então, como eu digo, está tudo sendo construído, cocriado, não tem nada pronto. E por isso que é bonito. Porque aquilo que está pronto, não tem mais nada para fazer, né, morreu, perdeu sua essência, perdeu sua função. Lembrem-se, levem só o que vocês quiserem e fizerem sentido da minha fala. Eu não doutrino ninguém. Eu falo o que eu penso. Eu falo como eu sinto. O que fizer sentido, vocês acolham. O que não fizer, não é para vocês. Ou não é para vocês nesse momento. E aí fica mais fácil para mim e para vocês. Fica bom para todo mundo. Só aqui a gente pode passar a noite inteira falando nesse slide, né? Que justiça, ou como é que deveria ser a justiça com que sonha a sociedade? São tantas respostas, são tantas facetas da sociedade. Eu coloquei aqui só a guisa de conhecimento, porque a maioria das pessoas que estão aqui não me conhecem, né? É um primeiro contato que estão tendo. Então, assim, atualmente, nós estamos com 3 livros sobre a temática. Então, o primeiro, que é o Direito Sistêmico, que já foi para a 2ª edição, e assim, entendam, eu construo e desconstruo a palavra, o vocábulo direito sistêmico constantemente. Por quê? Porque é algo que está em movimento. Né? E no título do livro, vocês vão ver, direito sistêmico está dizendo que é a abordagem, ou essa visão que está sendo dada, no nosso caso, que nós abordamos, para a aplicação das leis sistêmicas do Bert Hellinger no direito família e no direito penal. Ou seja, eu faço um recorte de conteúdo e digo, chama-se direito sistêmico em 2017, 2018, isso. E aí tem gente que me pergunta, mas você não tem medo, às vezes, de escrever um negócio e depois mudar? Não. Que bom que mudou. Então, se em 2019, que é ano que vem, eu fizer a 3ª edição e tiver que desconstruir 90% do que foi construído, está tudo certo. Porque quer dizer que a coisa está andando. Esse ano, quando eu fui refazer, tentar deixar um pouquinho mais atualizados os projetos que estavam em andamento, eu já fiz a ressalva. Caro leitor, quando você estiver lendo essa obra, isso aqui já estará desatualizado. Graças a Deus! Que bom que está desatualizado. Imagina se eu dissesse, né, que aquilo ali vai ficar estagnado por 20 anos. Que tristeza! Então tem que ter coragem, não precisa ter medo, não tem nada amarrado no meu pé nem na minha mão. Eu posso colocar. E se mudar, mudou. Né? O meu conceito mesmo, denominação, vou mudando, quanto ao bel prazer da necessidade, da nossa necessidade de estar lidando com algo em transformação, pressupõe que o conceito de 2017 não serve em 2018 e não vai servir em 2019.
Que bom. Esse ano, também no começo do ano, adoro as férias para escrever, né? Você pode perceber. Nós lançamos a Constelação Sistêmica na Execução Penal. Metodologia de implementação. Olha que nome ousado, né? Qual é o objetivo dessa obra, desse livro? É dizer o seguinte, olha, eu e o Fabiano Oldoni, que é o meu parceiro de empreitada dentro dos presídios e nesse movimento também pacificador, nós criamos a nossa prática. Nós criamos a nossa metodologia. Mas ninguém está dizendo que só tem essa metodologia. Essa é uma metodologia. Então, se eu nunca ouvi falar em constelação na execução penal, e eu quiser ter uma ideia de alguém que já fez isso ou está fazendo isso, tem um livro. Mas é dessa forma que a gente vem trazer o material. Ninguém vem querer dizer que todo mundo que implementar vai ter que implementar dessa forma. Não. Essa é a nossa realidade. E nós sentimos um chamado muito grande de produzir esse conhecimento de fácil acesso. E aí, até no almoço, nós conversávamos. Eu dizia, eu vejo cada livro desse como um ato de amor. Por quê? Nós estamos aqui hoje. Né? Nós temos um número de pessoas que pode estar aqui. Felizmente, está sendo filmado. Isso vai multiplicar. Mas não são todas as palestras, não são todos os treinamentos, não são todas as aulas que são acessíveis. Então, quando a gente lança um livro, a gente entrega para quem quiser aquilo que a gente está fazendo, aquela experiência. E eu espero, sinceramente, que isso seja superado, que venha alguém em breve e faça algo muito melhor. Porque assim a gente cresce. Eu li, quem é o precursor do uso das constelações como uma abordagem terapêutica? Outro tema que eu vou falar um pouquinho também é de parar de ter medo de falar em abordagem terapêutica do direito, né? É uma necessidade. Né? É Dan Cohen. Dan Cohen, pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, defende, entrega um trabalho primoroso que ele conduz para a obtenção do título de pós, né, de PhD, em Stanford. Muito tempo atrás, muito antes de alguém querer dizer que existe um direito assim ou um direito assado. Ele utilizou, viu que isso reverberava e compartilhou numa tese maravilhosa, que virou um livro, que chama I Carry Your Heart on My Heart. Eu trago o seu coração no meu coração. Antes de entrar nos presídios, eu li esse texto, eu li esse título. E eu não senti. Quando eu entrei nos presídios, é isso mesmo. Eu carrego o coração de cada um deles no meu coração. É um movimento que eu agradeço toda vez que eu estou lá, trabalhando com eles, a honra de ter recebido essa missão, de estar lá dentro, me entregando e recebendo uma entrega incondicional daquelas dores. Porque a maioria deles jamais teve oportunidade de passar por qualquer tratamento, qualquer momento terapêutico. E olha que coisa linda, cadeia virar local de terapia e tratamento. Gente, essa é a sociedade que eu quero. E sabe onde é que a gente foi buscar inspiração nisso também? Lá nos índios guaranis. Porque eu não vou pegar o índio do outro, né? Eu tenho meu índio. Né? Ai, meu Deus, o Cherokee faz assim, maneiro, acho muito legal, mas eu não preciso. Nós temos os índios guaranis. E, há um ano atrás, nós promovemos uma palestra no auditório com 300 e poucas pessoas que tiveram o prazer de ouvir 3 líderes
de uma comunidade indígena, com cocar e tudo mais que vocês possam imaginar, pau santo, e todos os instrumentos necessários para ancorar o trabalho que eles foram fazer no nosso denso ambiente universitário, foram falar sobre justiça restaurativa, o método de transformação de conflito dos índios guaranis. Que coragem que nós tivemos, e que honra de lotar um auditório do curso de Direito, no sul do país, com indígenas. Foram aplaudidos de pé, nossos alunos choraram, e nós falamos sobre vários recursos terapêuticos utilizados na aldeia e que são oriundos da sabedoria ancestral. Que coisa boa! Que coisa boa poder transitar por esses caminhos, que são caminhos naturais. Então, inspirados na nossa bagagem de cada um, dos pesquisadores, no caso eu, Fabiano, Maria Fernanda, se juntou agora a nós, o professor Everaldo Oldoni também, que é filósofo e terapeuta transpessoal, conduzimos, então, a construção do Constelação Sistêmica na Execução Penal. O Constelação Sistêmica na Execução Penal relata o movimento que nós estamos fazendo na Casa do Albergado. Mas nós não fazemos só esse movimento, nós fazemos hospital de custódia. Hospital de custódia, nós fazemos dinâmicas de grupo, que tem uma abordagem completamente diferente daquilo que nós fazemos na Casa do Albergado. Então, nós trabalhamos com abordagens multidisciplinares e que são ajustadas em conformidade com o grupo. Cada grupo tem uma necessidade. E agora, dia 17, se tudo der certo, um novo olhar para o conflito, diálogo entre constelação sistêmica e mediação. Nasce mais um filhote esse ano. É o meu terceiro filhotinho do ano. E não parei nele, tem mais outro que vai vir. Tá? Graças a Deus, reitero. Eu senti uma necessidade muito grande. Junto com o Fabiano, discutimos sobre isso. E, ano passado, começamos a gestar com uma pluralidade de autores que atuavam, tanto na mediação quanto na constelação, de trazer uma primeira obra como referência. Olha que interessante, eu quero trazer uma questão assim, para vocês entenderem. Quando eu falo, é importante que tenhamos uma primeira obra que descreva o que é o direito sistêmico, eu não quero o título da primeira autora de direito sistêmico no Brasil. Quando eu digo, olhem para cá, eu descrevi a constelação na execução penal, eu não quero virar a mãe da execução penal, da constelação na execução penal. Quando eu trago e digo, é a primeira vez que a gente consegue unir isso, eu não quero dizer que isto é meu, eu simplesmente sinto o movimento e me entrego a ele. E o movimento é necessário unir constelação e mediação. Por quê? Porque eu sou oriunda dos métodos adequados, alternativos. E eu não gosto de falar de resolução, como eu falei, a gente transforma conflito, a gente atua transformando o conflito. Resolução eu acho um tanto, eu acho que é dar um passo a mais, né? Então, eu sinto esses movimentos. E aí eu vou fazendo. E muitas vezes eu pontuo que são as primeiras obras para que as pessoas tenham um norte. Só para isso. Sem títulos de criador, pai, mãe. Porque a gente não precisa disso. Eu acho que a monarquia já foi faz tempo também, né? Então, a gente está num outro momento. Na verdade, o movimento sistêmico é lindas teias e fios nos conectando. E eu simplesmente ouço os chamados e produzo. Com um vigor, que quem me conhece diz, mas como é que essa criatura está aqui hoje? Amanhã eu volto, vou dar aula à noite, sexta-feira eu estou em outro evento, em Balneário Camboriú, e no sábado estou no lançamento, palestrando de novo em Joinville, que é uma outra cidade, na Feira do Livro. E sexta-feira eu estou embarcando para Teresina, no Piauí. Certo? E volto. E, nesse meio tempo, tem mais um monte de projeto, mais um monte de atividade. Essa energia toda é porque eu encontrei o meu lugar.
Senão, não tinha essa força toda. E porque eu me coloquei a serviço, conscientemente. Do fundo da minha alma, eu me coloquei a serviço. E aí essa força vem. Porque vem junto com todos aqueles que vieram antes de mim e todos aqueles que estão conectados comigo nesse movimento. A força vem de todos nós, não é minha. Mas a gente tem que se permitir. E tem que ter coragem. Porque de vez em quando leva cada invertida, né? Cada uma que vocês não têm ideia. Mas a gente firma a intenção, continua no propósito. Porque o que é maior nunca vai ser ocultado, reduzido por aquilo que é menor. E a gente continua seguindo o nosso caminho. É assim que eu sinto fazer livros. É assim que eu escrevo. É assim que eu gesto projetos. E aí vou trazendo, eu digo assim, eu sou uma grande tecelã, e eu vou fazendo a minha teia. E aí a minha teia vai vindo, com projetos, com livros, com palestras, e com tudo aquilo que o universo quiser. Então, esse é um pouquinho do movimento que eu tenho feito, para vocês entenderem um pouco da Márcia. O advogado peacemaker. Eu tive um período da vida, lá em 2000, que eu ganhei uma bolsa de estudo para ir para a Califórnia, para estudar inglês. Quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha a possibilidade, na universidade que eu estava, do sistema da UC, que é a Universidade da Califórnia, tem o UCLA, o UCR, que é Riverside, que é onde eu estava, eu descobri que eles tinham um programa de negociação e mediação. Aí eu falei assim, bom, perguntar não ofende, né? Tem como eu trocar minha bolsa de ensino de língua inglesa por métodos alternativos de solução de conflito? Tem. Pronto. Tive o prazer de, em 2000, quase 20 anos atrás, poder estudar negociação, né? Negotiation, mediation, né? Arbitration, e todos com Asian lá, né? E lá que eu descobri o Alternative Dispute Resolution. E que lá funcionava, porque eu já estava numa agonia danada, porque eu estava conduzindo uma dissertação de mestrado sobre arbitragem aplicada aos contratos internacionais, que eu tinha que arrumar um jeito de juntar direito internacional, que eu amava, com métodos alternativos, né? Mas eu digo que lá eu conhecia porque lá funcionava mesmo, na veia, né? Uma coisa assim que é natural. E aí, felizmente, era uma classe multidisciplinar, multiétnica, não multidisciplinar, totalmente multidisciplinar. Foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Então, lá eu comecei a conhecer a figura do peacemaker, em loco, que foi o que fez com que eu conseguisse terminar a minha dissertação de mestrado, porque eu ia abandonar. Porque eu falei, olha, do jeito que está esse negócio aqui, funciona muito, né, realmente na parte internacional funcionava. Mas eu queria isso eu queria o que está acontecendo agora, eu queria lá, né? E aí eu estava com meus 22 anos, mais ou menos, 22, 23 anos, eu não tinha essa paciência toda. Eu queria agora, né? E aí eu ficava agoniada com aquilo. Aí, quando eu fui para lá, eu falei, opa, isso funciona, né? Isso foi logo após uma temporada que eu havia morado na Itália, que é um sistema bem mais engessado, né? E os métodos alternativos não funcionavam também. Bom, aquele conceito que todo mundo esperava, o que é o pacemaker, né? O pacemaker, então, é um profissional que não busca a solução dos conflitos por meio do ajuizamento de uma ação, mas são mediadores e buscam a resolução dos conflitos trazidos por seus clientes de forma cooperativa e compassiva. Calma. Isso não quer dizer que ele não vá ajuizar se for necessário. Nos Estados Unidos, certo? E se alguém sentir o chamado, pode abandonar a litigância. Mas ninguém está dizendo para excluir a litigância. Ninguém está dizendo para excluir o ajuizamento da ação. Eu venho trazer uma figura jurídica que existe. Não venho dizer que essa é a melhor figura que tem. Eu venho dizer que essa é uma figura que existe. Então, esse cuidado que a gente tem que tomar, muitas vezes, que é assim, ó,
Ah, que bom seria um mundo em que todo mundo conseguisse resolver seus conflitos de forma autônoma, né, autocompositiva, ou melhor, que nem conflito tivesse para alguns. Conflito é vida, a gente vai, né, fazendo a roda girar. Mas não é porque eu acho isso que eu tenho que preconizar isso como sendo uma verdade absoluta. Porque o conflito é necessário, muitas vezes. Então, a gente tem que acolher o conflito. Todo movimento que eu faço, eu fui dar aula numa pós de processo civil ano passado. Todo mundo, né, litigante ao extremo. E Jesus Cristo, eu falava sobre essa constelação, eles me olhavam como se eu estivesse falando uma coisa do outro planeta. E a minha disciplina, felizmente, era a abordagem da mediação e tudo mais. Eu falei, vou botar a constelação porque eu quero botar, e me permitiram. Chegou um deles falou para mim, professora, assim, ó, tudo bem, eu respeito a senhora, eu vejo o seu movimento, só que assim, isso não faz o menor sentido para mim. Eu falei, está tudo certo, não precisa fazer. Está tudo certo, não tem problema. E eu nunca vou abandonar a litigância, eu gosto de ir lá e humilhar o juiz. O que eu posso fazer, meu filho? Nada. É o movimento dele, para ele faz sentido. Para ele faz todo sentido. E eu tenho que respeitar e acolher. Jamais eu deveria dizer para ele, olha, abandone a litigância. O meu caminho é o caminho certo. Isso é messianismo, né? Não quero criar uma legião. Estou dizendo, olha, este é um caminho. Você sente o chamado de tentar buscar de forma cooperativa a solução? Você sabia que existia a figura de advogados que optam voluntariamente, porque sentem que chegou um momento de não mais ajuizar as ações? Ótimo. Isso fez sentido para você? Está tudo bem, então acolhe e leva. Ah, isso faz sentido para mim, mas não agora, porque não dá, né? Ótimo. Pode ser que daqui a 10 anos o mundo mude e vai girando, e que isso seja viável. E você vai lembrar, olha, eu vi uma palestra, né, lá na OAB, que uma professora falou que tinha esse tal desse advogado psimaker, e agora dá para ser assim. Né? Pô, então está tudo certo. É nessa leveza, é com tranquilidade. Esse movimento do advogado psimaker, não fui eu que inventei, não, foi o Abraham Lincoln. Então, faz tempo pra caramba. Olha que coisa. E aí eu trouxe uma imagem, né, que chama The Peacemakers. É uma pintura do George P.A. Wiley, coisa que vale, né, que eles estão, na verdade, conduzindo um acordo. Eles estão negociando. Por quê? Porque sentia-se a necessidade, naquele momento histórico, de buscar uma forma que não fosse agressiva. Esse mesmo país está com Donald Trump agora. Né? Vamos refletir sobre o assunto. Que, inclusive, tem o seu modelo de negociação transformado em livro. E que foi suscitado, inclusive, cogitado para ser Nobel da Paz. Não estou julgando, mas descrevendo. Né? Esse mesmo país também tem o Abraham Lincoln, um presidente pacificador e um advogado. Que coisa linda, um advogado pacificador. E eu achei essa figura fantástica. E pensei, nossa, isso abre muita porta. Vou voltar ali naquela imagem. Isso abre muita porta e para quem muitas vezes está se deparando agora. E, às vezes, como eu gosto de dizer assim, às vezes está pulando etapa. Né? Para muitas pessoas, não sei se é o perfil de alguns de vocês, descobriram a possibilidade de ter uma postura cooperativa e humanizada com o, entre aspas, direito sistêmico. Muitas dessas pessoas, elas não olham para trás e não pesquisam e não sabem que, para hoje em dia, a gente poder falar em querer utilizar constelação sistêmica, psicodrama, que também é um ótimo recurso, arte-terapia, que eu amo, entre outras dinâmicas de condução de acordo, muito teve que ser trabalhado. E muitos vieram antes para que fosse construída uma cultura não adversarial. Então, não é que a pacificação começa com as constelações no judiciário, ou no exercício da advocacia, ou a suposta advocacia sistêmica. Na verdade, nós temos um movimento
Posso citar Rui Barbosa, eu posso começar a citar uma penca de autor aqui, de juristas, que são pacificadores e que construíram, né, pedra por pedra desse longo caminho para que hoje a gente possa falar de uma alternativa complementar, uma técnica que pode agregar muito valor, se bem conduzida, para a transformação de conflito. Mas antes tem muita coisa. Então, para quem é da área jurídica, é importante buscar a raiz. Né? Você já viu pegar uma árvore, vou agarrar no galho seco e sair, ele vai morrer. Né? Então, o que eu vou fazer? Ó, vai regar o pezinho lá da planta, vai descobrir de onde isso vem. E aí, com força, você vai entender que a postura sistêmica pode ser cooperativa. Mas nem toda abordagem sistêmica é cooperativa. Nem toda abordagem sistêmica é cooperativa. Porque nem todo sistema é necessariamente cooperativo, compassivo. Num sistema em que um vai lá e tira a vida do outro, que é normal, todo sistema tem isso. Os estupros, todo sistema tem. Isso não é cooperativo, isso não é compassivo. São abordagens complementares. Mas aí eu preciso entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, para que elas ganhem força. Se eu vou ceifar a mediação, se eu for ceifar esse movimento dos pacemakers, a constelação ela cai ali em cima com falta de base. E ela morre, ela fica fraca. Porque aí vocês ouvem o que a gente ouve muito por aí. Tá, mas você não é psicóloga. Você não é terapeuta. Ou a escritório de advocacia não é consultório de psicólogo. Tá, mas para. Calma, você é um advogado. Ou você é um juiz. Ou se você for um advogado e você, na sua consulta, você olhar nos olhos do seu cliente e fizer escuta ativa, você vai fazer um movimento terapêutico, porque ouvir é uma arte. Qual é o advogado que não faz isso, gente? Claro, tem exceção à regra, mas eu digo assim, qual é o advogado que não ouve o seu cliente? Esse é um momento terapêutico. E se eu acolher o cliente, e quem trabalha com direito de família normalmente acolhe, eu já estou fazendo um trabalho terapêutico, cooperativo, compassivo e pacificador. Agora, se eu quiser abordar o problema, e é o que eu digo, jogar querosene no incêndio, aí é uma postura minha. Agora, não, eu quero agregar a minha postura naturalmente cooperativa, ferramentas sistêmicas. Que coisa ótima! Seja bem-vindo. E essas ferramentas entram e fazem parte do teu conjunto de recursos e agregam muito valor ao teu atendimento. Mas não dá para botar, né, como dizem os meus antepassados, a carroça na frente dos boi. Porque tem outras coisas que vêm antes. E tem que sentir, meu filho. Você não dá para ser meio amoroso. Né? Ou você ama ou não ama. Não dá para ser meio compassivo. Ou não dá para ser compassivo aqui, né, e sair espumando lá fora. E a gente tem que aprender. Depois eu vou compartilhar com vocês um processo pessoal que eu estou vivendo, que começou semana passada. Nesse domingo, na verdade, nessa semana, em que eu estou na parte do aquieta. Né? Por quê? Porque eu tenho que ter calma e tranquilidade para depois tomar a medida. Porque, senão, eu vou agir de forma diferente daquilo que eu falo. Né? Aí não faz sentido. Né? Aí eu viro uma fraude. E aí eu não tenho força nenhuma. Então, segura a tua onda, te acalma, acolhe a tua dor, respira fundo, né? Ego está berrando, já berrou mais. Então, espera, está tudo certo. Com calma. Né? Existe a figura do peacemaker, e existe um período que, historicamente, economicamente, é conhecido como antebellum lawyers. Antebellum é o período, tá? E aí, antebellum lawyers eram os advogados desse período. De forma geral, e Lincoln, em particular, não queriam resolver todas as disputas através do ajuizamento. Está ressaltado. Eles não queriam resolver todas as disputas através do ajuizamento. E eles, então,
não eram apenas defensores do tribunal para os seus clientes, eles também desempenhavam um papel de mediador. Mediador. Quando a Chiara, que é minha filha, e o Vincenzo, que é o meu filho, estão se pegando, e um está puxando o cabelo do outro, eu tenho que mediar o conflito. Todo mundo media. Melhor ou pior, do seu jeito, com técnica, sem técnica, certo? Então, todo mundo media. Então, vamos quebrar também com um paradigma, que é a ideia do quem é o mediador. Existe no Brasil a figura do mediador judicial, certo? Bom, o mediador judicial é aquele que fez o treinamento e recebeu a qualificação de mediador judicial. E aquele que não fez treinamento de mediador judicial, mas que foi para os Estados Unidos, que nem eu estudar lá, e que fez trocentos outros cursos que não é judicial, e que dedica a vida para a pacificação social, não é mediador? Claro que é. E a Dona Maria, que é a pessoa mais sábia do bairro, que é muitas vezes anciã, e quando a coisa fica ruim, o pessoal vai lá. Não é uma mediadora? E muitas vezes não é só mediadora, é conciliadora. Mas ela aconselha. Aconselha com amor e com a sabedoria da vida, com a experiência, com a vivência. E ela tem uma empatia natural, porque as partes vão até ela, porque respeitam toda a sua sabedoria. Então, vamos também quebrar com essa ideia do mediador tão engessado, né? Existem vários estilos de mediação, não vou dar aula de mediação aqui, porque não é o caso, né? Eu entendo e me filio à corrente do Vará, que é a varatiana, que vê a mediação como um momento terapêutico. Certo? A mediação é um momento terapêutico. A mediação de uma aula é um momento terapêutico. A mediação, que é o que eu estou fazendo numa palestra, é um momento terapêutico. São momentos terapêuticos. Se você não se permite, é uma escolha. Mas são momentos terapêuticos, ou podem, em potencial, ser momentos terapêuticos. Cada um com a sua identidade. Mas isso é natural. E o direito, cada vez mais, busca uma vertente dele por um recurso terapêutico. Sem medo de dizer que nós somos e fazemos ações terapêuticas no âmbito do direito. Porque é importante. Porque a sociedade clama, as pessoas clamam. Um atendimento humanizado. Aqui está em inglês, mas eu já falo, né? Então, como um peacemaker, o advogado tem uma oportunidade superior ou maior de ser um bom homem. Uma boa mulher, mas um bom ser humano. Ou seja, quando ele atua, muitas vezes, só como advogado, ele não pode, muitas vezes não exerce de forma plena essa possibilidade de fazer o bem. Isso não quer dizer ajuizar a ação, entendam. Eu posso ser um médico, certo? Que não tem uma abordagem humana, humanizada, e que não está no seu propósito. Quando eu trabalho com os meus alunos da graduação, eu pergunto, mas qual é o seu propósito? O que você veio fazer aqui? Porque eles vão fazer prática forense, né? Fazer parte da prática dos atendimentos. Quem é você? Você é um aluno que está aqui simplesmente para cumprir a carga horária e receber o diploma, ou você percebeu que você vai lidar com a vida das pessoas? E que para você pode ser só, né, um cumprir tabela, mas para aquelas pessoas é o litígio da vida delas, elas vão chegar lá com dor. Então, eu digo, eu tenho que trabalhar lá com os meus brotinhos, né, com as minhas sementinhas, porque é lá que floresce. Também. Esse também é um trabalho difícil, mais difícil que dentro do presídio, vou dizer para vocês. Isso aqui é para trazer uma ideia de transformação, de inovação. Vocês estão vendo ali, está escrito inovação e práticas sistêmicas na resolução de conflito. Essa é uma das linhas que eu trabalho dentro do Legal Design Lab, que é um outro projeto que eu tenho, que é um laboratório de construção de produtos inovadores para o direito, através de uma abordagem humanizada. Tá? Essa é a ideia. A gente trabalha de uma forma humanizada. É um outro grupo que eu tenho de parceiros. Eu gosto muito de, como eu disse, eu sou a tecelã, então a gente vai tecendo várias teias, várias tramas que vão se ampliando, né? Então, aqui eu tenho um outro grupo que tem uma identidade diferente, que é uma identidade voltada à inovação. Então, gradualmente, vocês, quem acompanhar ali depois
mídia social, ou dar uma olhada, vocês vão ver que eu participo de eventos também voltados à inovação. E esse ano eu escrevi um artiguinho no começo do ano que chama Inovação Empática, em que eu digo, a arrogância de dizer assim, olha, está tudo bem essa história de inovar o direito e tecnologia, mas isso aí tem que ter um norte. E o norte, para mim, é empatia. Né? Porque senão não dá. Essa semana saiu o Victor, que é o software do STF. Né? Eu participo de um outro grupo aqui de tecnologia, em que tem uma mensagem que diz assim, ó, até eu vou abrir aqui, não vou mostrar, mas vou abrir para vocês aqui, que é uma coisa que chama atenção. Deixa eu ver se eu botei aqui. Minhas coisinhas aqui. Não vou achar. Mostrei para os meninos ali. Está aqui na B2. Só um segundo. Com orgulho, o Escritório X bateu seu novo recorde. Mais de 20 petições por minuto. Aí tem uma carinha sorrindo, um chopp, mais de 2.000 realizadas hoje no Brasil todo. Isso me doeu a alma. Jesus. Somos máquinas? Peticionando para máquinas? Quanto mais, melhor? Esse, para mim, é um indicador que me preocupa. Por isso que eu me joguei na inovação. Me joguei mesmo, é força de coisa, são várias atividades. Por quê? Porque eu falei, para tudo. É importante que a gente tenha um norte humanizado. Porque eu não quero que isso aí seja um balizador. Por isso, assim, cuidado com o número. Né? Mutirão X bolinha Z teve 98% de acordos. Tá, beleza, tá. Cadê o índice de cumprimento de acordo? Tá, cumprimento de acordo é uma coisa, mas tá, vamos ver. Qual é o índice de melhoria da convivência das partes? Qual é o nível de pacificação daquela coletividade? Aí, ao invés de ficar só falando, eu falei, bora fazer um projeto no escritório modelo, que é o tal do EMA. Né? EMA. O pessoal chega lá e fala assim, eu quero falar com a dona EMA. Né? É a EMA. Não, filho, é o escritório modelo, né? Dona EMA. Então, mas é piada, mas é verdade. Tá? A comunidade chega lá. Então, o que acontece? Eu falei, olha, vou fazer o projeto. É o Justiça Restaurativa Sistêmica no EMA, que tem critérios de mensuração que não é o número de acordos que eu vou obter. Estou nem aí. Estou nem aí mesmo. Eu quero saber como é que ficou a relação. E aí a gente tem que entrevistar. Porque ainda é cartesiano, né? Aí o indicador é outro. Porque eu tenho que saber como é que ficou aquela relação. Porque para brotar 100% ou 98% de acordo com a figura impositiva do juiz do lado, do tipo, vai dar acordo, eu acho fácil. Você falou, eu lembro que eu falei, pode gravar tudo, é isso aí, eu acho fácil. Número é muito fácil de mexer. Agora, vai mexer com alma, aí é diferente. E a pacificação social não é com número, filho. Porque se fosse com número, olha aqui, 2.000 processos realizados hoje no Brasil todo. Que tristeza. Né? Como máquina. Aí é o que eu digo para os meus alunos. Esse aqui é o profissional que é substituído por máquina. Agora, aquele que vai fazer o atendimento humanizado, e por isso, muitas vezes, deixar de judicializar quando for conveniente, quando for para aquele caso, certo? Esse não é substituível. Porque a empatia verdadeira, né? Porque tem gente que acha que empatia é outra coisa. Né? Então, assim, a empatia, né, ela é uma qualidade, por assim dizer, do humano. Ou do meu cachorro, por exemplo, né, que ele é ótimo nisso. E vários animais têm essa capacidade. Se a gente tiver um pingo de humildade e não querer achar que é uma meta-espécie, é uma coisa boa também. Né? Então, a gente encontra em seres vivos, não em inteligência artificial. Mas a gente tem que honrar os animais, porque a gente aprende muito, se quiser se permitir. Né? Tudo, planta, animal, todos os seres vivos. Porque está todo mundo conectado, isso é sistêmico. Né? Todo mundo faz parte.
Na sociedade, então, norte-americana, esse perfil pacificador do exercício de advocacia passou por um processo evolutivo ao longo dos anos, e atualmente podemos conceber os advogados peacemakers do século XXI como profissionais que fazem a escolha, essa palavra escolha é um ponto-chave, de não mais ingressar em juízo, mas sim solucionar os conflitos de forma extrajudicial e cooperativa, porque eles querem, não é porque é uma imposição, não é porque é um modismo. Então, é um processo de amadurecimento que não é para todo mundo, é para quem se identificar com esse perfil e para quem tiver causas desse tipo, com essa identidade. Aqui, isso aqui é a tradução de uma passagem do livro do Mark Steiner, né? The Lawyer as a Peacemaker, Law and Community in Abraham Lincoln's Slender, não, esse aqui não é do livro dele, mas ele tem um livro muito bom que vocês podem baixar esse livro no Kindle, tá? Que é maravilhoso. E acaba sendo uma referência, porque a gente tem que encontrar referências, né? Então, o que ele diz? Aproximadamente há uma década, decidi concentrar-me totalmente no processo de paz e recusar qualquer outro litígio. É o movimento dele, que para ele faz sentido. Meu exercício da advocacia está dividido em duas partes iguais. Eu atuo como mediador neutro, 50% do tempo. Presta atenção, lá tem uma estrutura, certo? Que permite. Aqui é um processo em construção, né? E lá ele é exceção à regra, não é padrão. E a outra metade é composta por 4 papéis de representação. Representando, então, clientes durante mediações conduzidas por outros mediadores, ou seja, ele é advogado que atua na mediação. Por quê? E também, sabe que os momentos de almoço antes de eventos são momentos riquíssimos de debate, né? O advogado, quando ele vai participar de um processo de mediação, ele tem que ir com uma postura cooperativa. Porque aí ele colabora, né? Ele agrega valor. E aí é bom, porque traz uma segurança para a parte. Porque ele está do lado, né? Ele não é o pai nem a mãe, lembra? Né? Mas aqui ele tem o conhecimento jurídico. Ele tem expertise. Olha quanto tempo que ele estudou, né? Quanto tempo que a gente estudou para isso. Então, ele traz aquela segurança de estar compondo um acordo juridicamente viável. Porque, muitas vezes, eu posso querer compor um acordo que parece lógico, mas não é viável juridicamente. Então, o advogado é importantíssimo, sim. Advogado colaborativo, no caso dele, advogado auxiliar para as partes que se autorrepresentam, está faltando um M, e advocacia voltada à composição de acordos na esfera do direito de família, como, por exemplo, pré-nupcial e pós-nupcial. Então, na condução e realização de pactos. Isso é muito mais comum para a realidade deles. E a gente pode fazer isso também. Por que não? Né? É um processo muito mais preventivo, colaborativo, em que eu auxilio. Não é esse processo do 2.000 num dia. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser substituído por máquina e encontrar nichos que nos tragam a possibilidade real de atuação, mas tudo num processo de construção. Todo esse processo é um processo de construção. Olha quanta coisa que a gente está falando aqui e não falamos ainda em constelação, vocês perceberam? A gente está falando de pacificação social. Olha quanta gente veio antes que não está sendo honrada. Olha quanta energia veio antes. Isso é importante. Muito importante. Então, a gente tem que fazer esses movimentos de honrar quem veio antes. Falar em aplicação sistêmica do direito, não falar em Duncoin, enfraquece. Falar em abordagem pedagógica, sistêmica, e não falar em Marianne Frank, é um crime. Marianne Frank é precursora da abordagem da pedagogia sistêmica. E eu tive o prazer de tê-la como docente, no qual ela disse, pega o livro, que em algumas partes, assim, olha, o que eu fazia lá, eu não faço mais, porque é muito tempo de experiência. Isso é muito bom. Né? No começo, ela constelava as crianças. Depois, eu falei, não constelo mais criança, não é mais adequado. Né? A gente faz outro tipo de dinâmica, não façam. E aí, como eu sou muito metida,
Eu perguntei, Mariane Frank, eu quero usar isso, né, na graduação. Ela falou, não. Eu falei, não, para mim é a mesma coisa que sim ao quadrado, né? Bora usar. Uso, funciona, que é uma beleza. Eu mudei a forma com que meus alunos vão pegar o material que eles vão receber para fazer a atividade. Eu faço dinâmicas embutidas na aula, porque eu não posso dizer assim, para tudo que a gente vai fazer uma dinâmica agora. A gente faz. As falas são sistêmicas. Olha, eu adoto a pedagogia sistêmica no nível superior, que é uma beleza, tudo de forma velada, coisa boa, mas não sou a mãe da pedagogia sistêmica no nível superior, no ensino superior jurídico também. Eu sou só uma pessoa que vive de forma coerente com aquilo que eu faço. Então, não tem como não dar uma aula sistêmica, com uma abordagem sistêmica cooperativa. Senão, não funciona. E a gente vai utilizando isso no nosso dia a dia. E vai ficando melhor. Para todo mundo, inclusive para eles. Às vezes, eles não entendem o que eu estou fazendo, às vezes, mas não precisa entender também. Trata-se, então, de uma mudança de paradigma. Uma nova forma de exercer a função de advogado, na qual o ajuizamento de ação é literalmente abandonado e passa-se, então, a uma prática compassiva, pacificadora e extrajudicial. Para quem? Para o nosso amigo Steiner, que numa sociedade que, lá no Abraham Lincoln, estava falando sobre fazer o que a gente está fazendo agora. Né? Estamos atrasados que uns 200 anos, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. Há 200 anos atrás, eles falavam em que o advogado podia ajuizar a ação, mas que ele também podia buscar uma forma cooperativa. Certo? Passou um tempão. No século XXI, com toda uma estrutura, com todo um sistema transformado, alguns tiveram o movimento de dizer, não ajuizo mais. Certo? Aqui no texto não continua. A mulher dele falou assim, você vai morrer de fome. Certo? Ele passou um período que ele passou uma situação bem complicada, econômica, e depois estabilizou. Então, a gente não pode querer dourar a pílula. A situação é assim, eu quero ter uma abordagem cooperativa e não ajuizar a ação. Eu fiz isso. Né? Eu falo assim, não advogo, não vou para esse viés adversarial. O que eu podia fazer na época? Me vinculei à Câmara de Mediação, passamos por um processo de declínio violento da mediação, e ainda não tem uma mediação consolidada extrajudicial no Brasil. Fui dar aula, porque eu sentia. Né? Na verdade, o primeiro sentir foi o lecionar. Eu decidi que eu ia ser professora quando eu estava no 3º período do curso de Direito, porque eu fui fazer intercâmbio, e aí fui para a Itália, adorei. Né? Falei, bom, vou ter que voltar todo ano, o que eu vou ter que fazer? Vou dar aula? Né? Eu fazia inglês, na época eu falei, beleza, vou dar aula de inglês. Comecei a dar aula de inglês na universidade, no núcleo de idiomas. E aí falei, olha, gostei desse negócio, já sei o que eu vou fazer, vou ser professora. Aí, antes de colar grau, eu fiz a seleção do mestrado. Falei, opa, que leveza. Arrumei o meu lugar. Aqui eu estou bem. Está tudo certo. O tempo passou, amadureceu, agora está melhor ainda. E aí, cada vez mais, vou atuando da forma com que eu acho. Esse foi o meu caminho. Outros atuaram na advocacia de forma litigante, competitiva. Mas está tudo certo também. Eu não consegui. Foi contra a minha natureza. Não dava, certo? Mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque não bateu, não teve como. Até que chegou uma hora que a coisa floresceu. Então, isso é importante a gente entender, que tudo tem o seu momento. Então, não é para sair trocando uma coisa por outra. E você pode ser um pacificador, sim, sem abandonar o ajuizamento de ações, que em determinado caso é necessário. E se a justiça com a qual sonhamos estivesse por existir? Nós estamos construindo isso tudo. A sociedade está num processo de construção. Uma justiça, uma abordagem judicial cooperativa, terapêutica, compassiva, que acolhe uma multiplicidade de técnicas e recursos para a pacificação social. Não tem uma meta técnica. Todas são boas, todas são válidas em determinados contextos.
O que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro. Se eu tive uma experiência maravilhosa com a constelação, pode ser que para o outro não seja o momento. Por isso que eu sou contra juiz intimar para participar de vivência de constelação. Convide quem você quiser convidar, não intime. Se a pessoa não está no momento, respeite, senão vai ficar pesado para você. Esse é um outro movimento, com todo o respeito que a gente está vendo acontecer. Magistrados que se sentem tocados, porque sentem muito alívio com a possibilidade de trazer um exercício da magistratura humanizado, começam a impor a participação. Cada um tem o seu momento. Por exemplo, meu pai nunca participou e acredito que vai desencarnar sem ter participado, porque não é o movimento dele. Minha mãe achou o máximo, foi atrás. Meu marido, maravilha. Meus amigos, saem tudo correndo para saber onde é que tem. Certo? Eu acho fantástico. Mas cada um é cada um. Meu chefe, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque cada um tem um perfil, cada um tem uma identidade. Então, a gente tem que respeitar. Então, muitas vezes, eu não estou pronto para aquilo. E aí eu não quero ir. E está tudo certo. E o advogado tem que garantir esse direito de respeitar o momento do cliente. Então, por isso que a gente trabalha com uma pluralidade de técnicas, para que não haja uma técnica que passe por cima das outras. Eu, particularmente, gosto muito, para atendimento, dos bonequinhos, certo? Por quê? Porque, para mim, funciona muito bem. Porque o perfil que me procura gosta muito desse tipo de atendimento. Porque é um atendimento que as pessoas se sentem mais salvaguardadas, menos expostas. Se você for perguntar para a maioria das pessoas, elas nunca fizeram terapia de grupo. Então, elas nunca passaram por um processo de terapia de grupo. Então, elas se sentem nuas, muitas vezes. Se sentem agredidas. Com dinâmicas de grupo. Não estou falando da dinâmica da constelação, especificamente. Você está pegando uma pessoa que nunca fez uma dinâmica de grupo, colocando uma dinâmica de grupo bastante intensa, certo? Na qual ela vai... Assim, ó, uma capital é uma coisa, gente. A gente está falando de cidades que são minúsculas. Todo mundo conhece todo mundo. Então, tem que tomar muito cuidado. A pessoa não está afim. Ela tem que ser respeitada. Então, o que eu entendo, né, no meu humilde entendimento? Cada caso é um caso, tem dinâmicas que é fantástica, dinâmica de grupo, constelação com as pessoas representando, a dinâmica de grupo, incrível. Mas nem todo... O que eu quero dizer assim, ó, nem toda comarca tem que ter mutirão, daqui a pouco, de constelação, com a dinâmica de grupo. Cada caso é um caso. Né, porque senão vira modinha. Aqui deu tanto por cento de acordo, tal. Então, calma. Né? O senhor ali, que é consteladora há mais tempo, qual é o seu nome, perdão? Hércules. Como é que eu vou me esquecer do nome desse ainda por cima? Né? Hércules, com essa força toda. Né? Hércules. Olha o trabalho de Hércules, que é todo o seu processo de construção, de manutenção da sua sanidade, do seu equilíbrio, de um constante processo, de uma metamorfose contínua. Olha a força do Hércules, gente, que eu sinto reverberar aqui. E de outros mais, mas quem está há mais tempo é Hércules, então vamos honrar Hércules. Olha o que acontece. De repente, parece que tem um Hércules a cada esquina. Para o leigo, para quem não passou por um processo de transformação, acha que todo mundo tem a força de Hércules. Mas Hércules foi construído e está em constante processo de construção. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque vira modismo. Minas Gerais é um celeiro de consteladores. É uma coisa linda. E eu fico tão feliz de ser acolhida nesse celeiro tão fértil. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nem toda comarca tem 3, 4, 5, 6 consteladores
disponíveis para atuar gratuitamente, porque é pro bono, nesses movimentos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem são os consteladores? Não estou julgando, presta atenção. Quem são? Estou perguntando. Quem são os consteladores que se colocam à disposição? É uma progressão geométrica. Quem está equilibrado para lidar com isso? E o sigilo, quem constela? E mesmo quem não constela, quem atende? E que se depara com questões que são questões muito delicadas. Numa comunidade pequena, como é que fica a ética? A gente não tem disciplina ética ainda preconizada para a ética do constelador que atua em juízo. E agora, gente? Tem muito a ser construído. Nem todo mundo é ético. Ah, mas em toda profissão? Ok, mas cadê o código de ética? Eu não estou engessando, entendam. A gente precisa ter segurança jurídica. Porque quem é que entrou no sistema jurídico? Foi a constelação, certo? Quando eu começo um curso de formação, eu faço os meus alunos o movimento, que normalmente são consteladores, de reverenciar o sistema que eles estão entrando, que é o jurídico. Porque eles são os últimos a chegar no sistema. E eu só tenho força como consteladora nos meus projetos porque eu reverencio a minha condição. Porque senão fica muito complicado. Muito complicado. A estrutura judicial, a estrutura jurídica, a estrutura que nós temos, ela já está aí há muito tempo. A sociedade, ela tem a sua estrutura. E eu tenho que agir com cuidado, com respeito, honrando tudo aquilo que veio antes. Às vezes fica enfadonha a fala, porque fica repetitiva, mas a gente está, na verdade, percorrendo aquilo que é o que a própria base da constelação preconiza. E que também é a base de outras abordagens humanizadoras. O respeito, né, o equilíbrio, a hierarquia. Isso a gente não encontra só nas constelações. A gente encontra em várias fontes e recursos que buscam a evolução do ser integral. Então, são muitos caminhos que levam a Roma. Muitos caminhos. São muitas moradas. São muitas vestes. A essência está em vários lugares. Não está em um lugar só. Carl Jung, né? Ser humano fantástico, inspirador. O melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros. Só reverbera. Por que muitas vezes o advogado que... Não vou nem botar o advogado, pegar o professor, né? Aquele professor que é carrasco, né? Naquele momento, ele aproveita que ele está ali para projetar as suas sombras. Então, se eu não conheço, se eu não me conheço, primeiro processo, autoconhecimento, compreensão do ser como um ser integral. Segundo, não necessariamente nessa ordem, né? Eu vou ter que chegar uma hora que eu vou ter que olhar para as minhas sombras, aquela parte que dói horrores, né? E que não para de aparecer sombra, é uma coisa incrível, né? Quanto mais a gente fala assim, não, deu uma melhoradinha, lá vem uma coisa horrorosa, que você fala assim, mas isso está aqui dentro ainda, e é grande, meu Deus do céu, né? Então, vai lá, mais uma casquinha, e vamos, né? Ou alguém vai achar, por um acaso, que não tem sombra, né? Se achar, tem que começar a rever seus conceitos. Na verdade, está dominado, né? Mas deixa quieto, vamos parar por aqui. O que acontece? Se a gente trabalhar um pouquinho com autoconhecimento, com qualquer profissional, de qualquer área, buscando uma abordagem freudiana, junguiana, o que vocês quiserem, o que vocês sentirem.
todo mundo sai melhor. Cada um tem o seu caminho. Então está tudo certo. Mas presta atenção, não está tudo certo porque o campo dá conta. Né? Não está tudo certo porque tudo certo porque está tudo certo. Não está tudo certo porque eu não sei, mas fico sabendo, e está tudo certo porque ninguém entendeu no final. Não, está tudo certo porque eu não vou estar julgando. E cada um tem uma visão de mundo diferente. E cada um tem uma forma que se ajusta melhor. Né? O que eu estou falando aqui pode não fazer o menor sentido para uma outra plateia. Ou pode não estar fazendo o menor sentido para algum de vocês. E está tudo bem, porque eu respeito a tua visão de mundo diferente da minha. E pronto. É só isso. Sem problema nenhum. Você veio de uma outra realidade. E eu vim de outra. Até chegar aqui. Isso é aquilo que a gente tem consciência. Tem uma outra parte que a gente não tem consciência. E aí a gente fica em função disso. E querer achar que o que eu estou falando está certo é um baita equívoco. Porque pode estar certo para a minha visão. Mas pode não estar certo para nenhum de vocês. Isso não é um problema. Isso é só uma mera constatação. Isso não me incomoda também. E não é porque eu não me importe com a minha plateia. É porque simplesmente eu não estou aqui para doutrinar ninguém. Essa é uma coisa que dói em mim, quando eu leio essa frase. O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes. Mahatma Gandhi. Eu tenho uma dificuldade de perdoar que vocês não têm ideia. Está aí uma sombra minha terrível que eu estou tentando trabalhar. E tem algumas coisas que eu ainda não consegui perdoar, que eu tenho que perdoar. E eu fiz questão de botar esse slide, que é para puxar a minha orelha. Né? Que é para eu olhar isso o tempo inteiro e falar assim, você não está falando isso? Te vira agora. Vai dar um jeito. Né? Perdão é uma coisa difícil. Porque assim, está doendo, né? E aí, meu Deus, para perdoar é muito difícil. Só que o perdão liberta. E não é fácil você ter consciência disso e não conseguir se libertar através do perdão. Aí você respira fundo e entende que não está no momento ainda. Mas que um dia ele vai chegar. E aí a angústia fica um pouco menor. Porque você se culpa por não perdoar. Você sabe que você ficaria mais leve, mas você não consegue. Isso acontece comigo, acontece com os clientes de vocês, e deve ter alguma coisinha aí que vocês não perdoam. E eu tive que olhar para uma sombrinha minha dessa outro dia. Estou trabalhando. Isso não quer dizer que eu trabalho de uma forma assim tão bonitinha, sentadinha. Né? Eu choro, me descabelo, às vezes dou uns berros, porque eu sou humana, certo? Lembrando, eu não posso matar ou querer botar ela debaixo humana, a Márcia é humana. Porque se ela não for humana, ela está fora da essência dela. Então, o perdão é algo que é muito difícil, tem que ter muita força para perdoar. Então, a gente tem que olhar para isso também, quando a gente quer que a outra parte perdoe a outra, que parece uma coisa tão simples, você fala assim, beleza, né? Por que você não perdoa de uma vez ou outra aí e resolve isso? Não é tão simples para ele. Aí o tempo, meu Deus. Vocês vão ter que me aturar mais um pouco, tá? Eu só falei 1h30. Para mim, 1h30 não é nada. Calma. Mas pode puxar minha orelha, daqui a pouco eu paro. Só quero falar mais um pouquinho. Eu adoro falar, como vocês já viram. Adoro. A não violência absoluta é a ausência absoluta de danos provocados a todo ser vivo. A não violência, em sua forma ativa, é uma boa suposição para tudo que vive. É amor em sua perfeição. A não violência é algo que a gente tem que tentar praticar. Não agredir. Porque quem fala em pacificação tem que falar em não violência. Não agredir. Porque a gente fala pacificação social, equilíbrio, compassividade. Quer dizer tanta coisa. Não ser violento. Aí a gente pode utilizar aqui a comunicação não violenta, que é uma das técnicas que eu uso. CNV. Ótimo para usar fora de casa. Vai tentar praticar CNV em casa quando você está com raiva. Né? O dia que você conseguir praticar 90% dos seus conflitos, né, atuar com CNV, você está quase levitando já. Por quê? Porque quando ferve, o sangue ferve. A não violência. A não violência
ela é contra os outros e contra nós mesmos. E aí, algum tempo atrás, eu tatuei no meu pulso esquerdo a rinça. A rinça é não violência. É um princípio que me norteia. A rinça. E eu tatuei no meu pulso, que é para toda vez eu lembrar da não violência, para eu sentir a não violência em mim. A tatuagem pode ser um processo extremamente curativo. A rinça no pulso esquerdo. A rinça, para nortear a minha vida. Um dos nortes. Tem mais umas tatuas aqui. Todas elas com propósito. Todas elas para plasmar na carne, no corpo físico, algo que precisava ser integralizado. Não tem rótulo, tatuagem, é isso, aquilo, daquele outro. Para a Márcia, a tatuagem é um recurso ritualístico que faz sentido, dessa forma. Para Maria pode ser outra coisa, para o João também pode ser outra. Eu utilizo e, para os meus pacientes, dependendo do contexto, eu indico, se eles são pessoas abertas e que sentem o chamado, de marcar determinadas questões com tatuagens. Eu tenho alguns exemplos de irmãs e outras mulheres que praticaram abortos, que era um padrão familiar, e que transformaram esses filhos em estrelas nos seus corpos, e foram rituais do clã feminino. Mas funcionou para esse grupo, para aquele sistema fazia sentido. Para outros não faz o menor sentido. Então, cada grupo é um grupo, cada caso é um caso. A rinça, isso vem do yoga, isso vem da Índia, não violência. E é algo que eu trago na carne, que é para lembrar. Mahatma Gandhi, né, dispensa comentários. Indo para o final, senão vocês vão ficar muito entediados, depois de tudo que a gente falou, certo? De 1h30 de um percurso, vocês podem entender, ou começar a parar para compreender como é que eu vejo a constelação ou as práticas sistêmicas como um recurso extremamente idôneo para eu utilizar nos movimentos de pacificação e de não violência. Por exemplo, aqui não dá para ver muito bem, mas eu trouxe um kit que eu tenho de bonecos isso aqui eu acho que é tipo aquela madeira, né, MDF, e que a gente utiliza quando vai fazer o atendimento, né? O que acontece? Muitas vezes, para você fazer a representação familiar, você usa os bonecos. E aquilo é fácil para a parte compreender. Quem nunca pegou uma mulher que disse assim, a família dele não presta, ele é um vagabundo, a minha família que é boa. Certo? Quem trabalha com direito de família, isso é a coisa mais corriqueira. Aí você pega, você bota Dona Maria para cá, né? Se você pedir para a Dona Maria botar, já é meio caminho andado, né? Ela vai botar aqui. Caiu, a Dona Maria não está boa, né? Ela não está bem, ela está mal mesmo. E você vai colocar ele aqui. Ele não está nem olhando para ela, ele está olhando para outra coisa. Que pode ser o filho. Mas eles não tinham filho. E agora? É porque ela fez um aborto. E assim vai indo. Então, você integra essa dinâmica terapêutica. Isso aqui eu já fui mais a fundo. Tá? Isso aqui não é uma demonstração. Isso aqui, não dá nem para dizer o que é só para explicar um pouquinho como é que a gente pode, uma possibilidade de uso e em tempo acelerado. Né? Porque isso aqui vem toda uma conversa, vem toda uma acolhida que não é da constelação. A constelação, ela não quer saber o enredo da história. Mas aí eu tenho que integrar essa ferramenta linda da constelação, que eu amo de paixão, que eu utilizo. Eu constelo toda semana, gente. Quando eu não constelo, um dia sim, um dia não. Certo? E quando eu não quero, aparece ainda por cima. Por exemplo, você fala, não, hoje eu vou tirar de folga.
Aí me aparece alguém que fala, professora, pelo amor de Deus. Daí lá vou eu, falo, tá bom, bora, né? Vamos fazer. Aí o que acontece? Aí eu faço, me sinto melhor ainda, porque eu gosto mesmo. Aí o que ocorre? A constelação, a rigor, eu não vou saber o histórico da questão. Né? Por quê? Porque não interessa o que está na superfície, eu quero saber o que está no núcleo. Mas no atendimento com o cliente, no escritório da advocacia, e numa possível abordagem sistêmica com o recurso da constelação da dinâmica, eu tenho que ouvir. E eu tenho que fazer escutativa. Bom, espera aí. E agora? Mas eu fiz a formação e disseram que não era para eu ouvir, que era uma frase apenas, né, dependendo do formador. E agora? O que eu faço? Eu tenho que integrar uma realidade. Por quê? Porque é uma técnica que está entrando no atendimento. Isso a gente está falando do advogado que quer usar isso como uma ferramenta. Ah, não, eu quero fazer um outro modelo, como eu conheço. Eu faço atendimento sem essa abordagem do uso de nenhum recurso a priori terapêutico, e aí eu identifico casos que devam ser encaminhados para constelação. E aí eu tenho um constelador de apoio que constela no meu escritório, individual ou, em alguns casos, pessoas que promovem esses eventos, né, ciclicamente no escritório. Também é uma possibilidade. Eu tenho escritórios que eu faço o serviço de constelação. Tem escritórios, ou tem casos, de pessoas que me chamam para compor acordos, utilizando recursos sistêmicos. E todo o background que eu tenho para compor os acordos possíveis. As possibilidades de proposta de acordo para fazer uma apresentação. Na área empresarial, na área de família, em várias áreas. Não é algo restritivo. Direito do trabalho, fantástico. Trabalhista, isso aqui é rico para trabalhista, que é uma coisa de louco, gente. Né? É maravilhoso. É muito recurso que a gente tem. E, como eu falei, tem advogados que são consteladores mesmo. E que eles constelam naturalmente durante o atendimento. Ou outros preferem separar um momento da constelação e desmembrar. Cada caso é um caso. O que é o exercício sistêmico da advocacia nesse padrão? É algo que está sendo construído. Se vocês chamarem Eunice Chiliek aqui, vocês vão encontrar um perfil. Se vocês chamarem, eu não conheço os advogados sistêmicos daqui, por isso que eu vou citar alguns que eu conheço. Né? Se vocês chamarem a Ana Carolina Carpes Madaleno, no Rio Grande do Sul, ela é uma advogada que constela. Está tudo certo. Se você chamar a Maria Fernanda Bugelmin, que é uma das autoras do livro, ela não constela, ela chama a Márcia, no escritório dela. Né? Então, cada caso é um caso. E eu sou uma pessoa que media e compõe acordo utilizando esse tipo de ferramenta. Está tudo certo também. Está tranquilo. E a gente faz esse tipo de dinâmica no viés empresarial, por exemplo, atuei na composição dos patrocinadores de um evento, porque eles queriam um determinado patrocinador por causa de uma energia, de um recurso que ia ter. Qual era o movimento? Apareceu. Está tudo certo. Tem muito uso. Mas lembra, não é? Assim, eu sempre cuido assim, não me chama para querer saber se tu vai ganhar ou não vai ganhar o processo. Porque não é isso. Certo? A gente pode ver a viabilidade de algumas questões, a gente pode analisar. Essa é uma situação. Mas daí você já está agindo com intenção. Então, eu estou fazendo essa conversa com vocês para que a gente tente construir até onde vai o quê? Nesse contexto. Porque é muito difícil. Como é que eu vou agir sem intenção? Se eu sou advogado e tenho interesse na causa, como é que eu vou constelar? Tá, e se eu sou juiz agora? Eu digo, reitero, para quem quiser ouvir, juiz não constela. Mas eu quero constelar. Beleza. Final de semana, fora do horário de expediente, o senhor ou a senhora promova suas vivências. Sem problema nenhum. Eu sou professora. Eu adoro constelar.
Quando eu estou lecionando, eu uso uma abordagem sistêmica, mas eu não paro a minha aula para fazer constelação com os meus alunos. Por quê? Porque não é o momento. Ah, mas eles têm conflito. Claro que eles têm. Eu também tenho. Calma, cada coisa no seu lugar. Ah, mas eu sou uma juíza ou um juiz e eu gosto de utilizar, né, os bonecos, ou eu faço dinâmicas na minha audiência. Que lindo. Que coisa boa. Pode agregar valor. Nós temos que construir os limites. Ah, mas precisa ter limites? Sim, é um Estado, tem uma Constituição, né? Tem Constituição, tem Código de Ética. Né? Ah, vamos subverter a Constituição, então, e criar uma Constituição sistêmica. Aí me dá tédio, muito tédio. Né? Vamos criar um legislativo sistêmico. Me preocupa a falta de conhecimento jurídico. Calma, eu já falei que o direito é naturalmente sistêmico. Então, assim, você não precisa construir um judiciário sistêmico. Você não precisa construir um novo direito. Exato, muito menos excluir o que já existe. Até porque, para quem gosta de estudar direito, você vai encontrar várias prescrições normativas que supostamente estão em consonância com as 3 meta-normas, que seriam as normas heideggerianas. Só que sem um movimento de aquiescência democrática, da implementação das 3 ordens do amor como ordens superiores ao texto constitucional, fica difícil. Não é esse o clamor da sociedade nacional. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Muita calma nessa hora, para que a gente não jogue tudo fora. Esse discurso crítico, construtivo, que eu tenho a coragem de fazer, é porque eu amo tudo isso. Não é McDonald's, mas eu amo muito tudo isso. E eu penso que pode ser utilizado de uma forma muito boa, muito construtiva, mas que não dá para meter os pés pelas mãos, não dá para querer criar uma coisa que não existe, que não tem necessidade. Porque senão se perde no ego. No ego. Não precisa criar um novo direito, gente, pelo amor de Deus. O direito está o tempo inteiro em transformação. O Código de Processo Penal está sendo transformado agora. Né? Que coisa linda. Com uma abordagem sistêmica. Claro, naturalmente sistêmico. Inclusive, ele sofre influência dos sistemas internacionais. Por quê? Porque tem previsão que vem da ONU. Resolução da ONU que interfere o tempo inteiro na nossa legislação. Um sistema internacional do qual nós aderimos, que faz um vai e vem de teia. Né? Isso é sistêmico, gente. Pelo amor de Deus. Né? Vamos ler, vamos estudar, vamos para a academia um pouquinho, vamos entender a ciência jurídica, e aí tudo faz sentido. E fica mais fácil. Porque eu não estou descobrindo a roda, né? Eu simplesmente estou colocando uma técnica fantástica para transformar conflito. Que coisa boa. E eu acho que o mundo inteiro vai ter interesse nisso, se bem conduzido. Eu espero. Tá. O que eu uso também? Tá? Eu comecei, cada um vai encontrar a sua forma de atendimento. Como eu falei para vocês, eu também tenho esse viés de inovação. Então, eu gosto muito de gamificar, criar games. Né? E eu trabalho com criação de games cooperativos, ensino à distância desde 2000 também. Eu faço bastante coisa desde cedo. Assim, eu tenho 40, vou fazer 41 agora, e desde os 19 eu já estava metida no ensino, porque é uma coisa que está no meu sistema familiar. Eu sou a 3ª geração de professora universitária. Né? Então, eu estou no meu meio, então estou bem tranquila ali. Aí eu falei assim, olha, e se eu agregasse algumas emoções no meu atendimento? E aí eu comprei um jogo que tem as emoções. Beleza, vamos trabalhar com emoções. Vai lá testar, né? Porque a gente gosta de testar. Aí, tem um recurso que chama falas sistêmicas. Esse recurso, quem fez é a Irian. É ótimo, né? É muito bom. A Irian é uma amada, um serzinho de luz.
A Irian fez uma coisa que todo mundo queria, né? Sabe aquela coisa, todo mundo que faz formação fala assim, aquela frase de cura, cadê aquela frase, cadê? Pois é, a Irian fez isso e transformou em cartas. Como ela joga tarô, ela sentiu, né? Intuiu e montou o modelo dela. Conversei com ela, a gente conversa, é uma pessoa fantástica, e eu uso nos atendimentos, de uma forma bem intuitiva. Então, eu peço, por exemplo, aqui, nesse caso, em que aqui tem até uma barreira na frente do nosso amigo, que ele virasse uma carta. Você veio antes. Então, isso vai trazendo um recurso, uma informação. E aqui, para esse menino que está olhando para cá, apareceu nojo. E aí eu posso depois pedir para que alguém tire uma carta, para, né, associar. Eu te agradeço pelo tempo que foi. Para mim foi tão bom esse recurso, porque as dinâmicas nos presídios demoravam muito tempo. E a gente tinha que aumentar o número de atendimentos, porque eu constelo sozinha no presídio. Certo? E eu atendo, quando eu consigo, eu tento atender o máximo, que é o que eu consiga, 3 pessoas no período da manhã. Só que muitas vezes eu consigo atender só uma, porque eu tinha que ouvir. Né? E eu trabalho também com genossociograma, que é um recurso fantástico. Né? Então, no atendimento, você pode agregar genossociograma, você pode utilizar os teus recursos, né? Aquilo que você conhece. No livro da constelação da execução penal, a gente explica um pouquinho o que a gente faz, que é a parte da comunicação não violenta, que é a parte dessas dinâmicas. Quando eu terminei de escrever, eu não estava usando as cartas ainda, agora tem coisa nova. E assim vai indo. Isso aqui, na verdade, tem algumas dicas de como utilizar, né, que tem 2 caminhos. Você compra os seus bonecos, compra suas cartas e vai testando, e você vai encontrar o seu caminho, ou você faz algum treinamento para ter uma noção. Mas o treinamento vai te dar uma noção. Né? Já vou terminar, calma. Tem um monte de coisa aqui para vocês para ver. Isso aqui é uma coisa muito legal, que é o sistema multiportas, mas isso aqui praticamente é outra palestra, né? Que é fantástico. Mas eu quero só que vocês vejam uma coisa. Na verdade, eu queria que vocês vissem tudo, mas não fica difícil. Tá? O que acontece? Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em usar várias técnicas que não são necessariamente tão convencionais para transformar conflito. Tá? Então, aqui eu separei, por exemplo, o sistema multiportas, que é um sistema que já existe nos Estados Unidos. Tem algumas cortes na Nigéria que também usam. É bem difundido em vários lugares do mundo, mas a base é Nova York, começou, né, o sistema multiportas, que, na verdade, ele vem com esse nome multiportas, porque teve quando o criador do Multidor Courthouse criou esse modelo, ele apresentou para a OAB, que é para a American Bar, e mais um grupo. Só que o nome não era Multidor, era Comprehensive Courthouse System. Tá? Era um sistema de corte compreensiva e acolhedora. Mas daí fala, isso não vai dar certo, né, com esse nome, está muito bonitinho. Bota multiportas também. Bota multiportas, que é mais fácil. E aí é bem isso, são várias portas que você vai escolher. Multimediação, modelos híbridos, que a gente raramente utiliza aqui no Brasil. Olha quanto recurso que a gente tem. Ombudsman, que é fantástico para a questão empresarial. Constelações, que aí a Márcia fala assim, beleza, tem um espação aqui, ó, vamos colocar, aqui fica bom. Práticas sistêmicas utilizadas. Práticas sistêmicas colaborativas, porque eu tenho que integrar isso na composição do acordo. Entenda, uma coisa é você fazer uma constelação e deixar rolar. Outra coisa é você integrar a dinâmica sistêmica na colaborativa. Por exemplo, eu sou um mediador, ou eu sou um advogado colaborativo, e aí eu vou utilizar essa dinâmica sistêmica para colaborar. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Eu enxergo dessa forma. Design Thinking, voltado à condução do acordo. Essa técnica é uma técnica que funciona muito bem. Certo? Mas o que isso tem a ver? É lúdico, você desenha, você faz conexão, você sai desse padrão tão mental, você trabalha com imagens. Eu trabalho com isso na graduação com os meus alunos. Na graduação, eles falam assim, professor, ontem eles apresentaram o trabalho. Professor, assim, olha,
Para escrever esse artigo aqui, esse trabalho, que foram 15 páginas, foi muito mais fácil do que fazer esse visual thinking, que é um recurso dentro do design thinking. A senhora me pediu para botar uma organização internacional inteira, representada por imagem, era uma lâmina só, e ainda tinha que fazer sentido. A senhora tem ideia do trabalho que isso deu? Isso deu muito mais trabalho do que fazer 15 páginas. Eu falei, claro que eu sei que deu, mas, né, você vai ver o quanto isso vai contribuir. Eles brigam, eles reclamam, mas eles falam assim, é verdade, professor, a gente já fez o segundo, agora eu estou começando a entender. Só que o semestre está acabando. Né? Então, essa modelagem visual e tátil, ela é muito importante. Certo? Então, são recursos que a gente pode estar utilizando. A JR, que é a Justiça Restaurativa, que já é uma transformação, que já é uma inovação. Aí a Márcia, o Fabiano e o Everaldo falaram assim, não, espera aí, vamos pegar a constelação e umas práticas sistêmicas, vamos integrar nos modelos tradicionais dos círculos restaurativos? Vamos. É o que eu faço no presídio, no Hospital de Custódia. Eu crio os círculos restaurativos, integrando dinâmicas que são da constelação. Como eles... Hospital de Custódia e tratamento psiquiátrico. Eles são pessoas que têm distúrbios mentais gravíssimos. Certo? O que acontece? Eles todos estão submetidos a fortes medicamentos, o que não possibilita, muitas vezes, uma intervenção assim, mas em grupo funciona de uma forma incrível. Eu trabalho com 20 homens, tá, conduzindo essas dinâmicas, que são circulares. Até eu comentei aqui, eu falei, gente, eu estou tão acostumado com os círculos que eu estranho hoje em dia essas estruturas. E são feitos movimentos maravilhosos. O último, a gente trabalhou com arte-terapia, nós fizemos a reintegração do masculino e do feminino, pai e mãe, com argila, e que eles moldaram. Eu entreguei o feminino, Fabiano Oldoni entregou o masculino, cada um recebeu separadamente, e eles tinham que moldá-los a partir disso. É um processo doloroso, complexo e riquíssimo. Ao término, como eles não podem manter nas suas celas, foi entregado à Mãe Terra. E, depois disso, teve uma chuva fantástica, um vendaval. Eu tenho as imagens, a coisa mais linda, de como isso foi entregue e como isso foi trabalhado. Foi um movimento muito bonito que foi feito nessa última intervenção. Entre outras questões que a gente trabalha. O nome disso é criatividade, isso é inovação. Essa é a justiça restaurativa sistêmica. Eu pego um círculo, que é o padrão, eu trabalho um conteúdo de escutativa e outros componentes da justiça restaurativa e agrego. Tá, mas na parte da constelação ninguém falou que era para fazer com argila. Tá, mas no xamanismo, que é uma das minhas origens e as minhas raízes, eu trabalho com argila. Estou trabalhando com elemento terra. Está tudo certo. Cada um integra da sua forma. E eu honro a minha ancestralidade. E eu honro as minhas raízes, porque eu tenho força. Gamificação cooperativa. Eu fiz uma pesquisa outro dia desse e eu descobri que a maioria dos games são sanguinários. E quando a gente pensa em game cooperativo, quer dizer, vai todo mundo poder se reunir para matar alguém. Certo? Eu tenho uma palestra pronta sobre isso. Eu falei, Jesus, vamos lá, o que a gente faz agora? Vamos criar game cooperativo. Aí eu vou participar agora de um hackathon, que é uma maratona de hackers, no qual eu vou montar 2 equipes para que as minhas equipes criem games cooperativos. E é mais um outro recurso cooperativo. É muito legal isso também, eu adoro essas coisas. Aqui tem a base legal, toda essa informação jurídica. Isso aqui é para vocês verem um atendimento que é feito na Casa do Albergado. Ali não é um ofurô, é uma caixa d'água revestida. Eu tenho a honra de poder facilitar constelações na Casa do Albergado, que é um lugar humanizado, e que tem o Hernani, que é o diretor da unidade, e a Damaris, que são pessoas de uma sensibilidade única. E eu constelo no gazebo, que é esse local, certo? Um lugar humanizado. Quais são os requisitos que eu me pus e que eu senti? Voluntariedade, ausência de algemas, ausência de qualquer supervisão. O meu paciente está sem algemas.
sem nada. Eu cumprimento ele como eu cumprimento qualquer pessoa que eu vou conhecer, que eu vou constelar. Porque como é que eu vou querer estabelecer sintonia com alguém algemado? É um ato de amor e de doação. Quando é possível, e todas as vezes foram possíveis, mesmo em momentos que desencadeou uma raiva muito grande, e muitas situações quase agressão. Mas aí ou eu acredito naquilo que eu estou fazendo, ou eu não acredito. E eu acredito. E eu sei que eu não estou sozinha. E eu sei de onde vem minha força. Então, eu continuo constelando sozinha, na casa do albergado, no gazebo. Tem pessoas que ficam nos arredores, mas não junto. Ninguém ouve o que acontece. Já vou terminar. Só para vocês verem, então, aqui são... Isso aqui é uma constelação real, realizada ali. Né? A dinâmica, como é que é trabalhada. Esse aqui é o final dela, depois da condução. Isso é um atendimento de mais ou menos 1 hora, que concluiu dessa maneira. E aí a gente faz menção a Maria Montessori, e já é o penúltimo slide. As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. Então, um outro lugar que eu me sinto muito bem é na academia, educando para a cooperação e educando para a paz. Isso aqui é uma sala de aula da graduação, certo? No qual eles tiveram uma dinâmica de círculo restaurativo. Nessa dinâmica de círculo restaurativo, vocês vão ver as cartas, que são as cartas que estão aqui. Aqui vocês percebem que cada um deles tem bonecos, ou seja, nós fizemos dinâmicas também sistêmicas e as falas. E nós fizemos uma série de dinâmicas variadas aqui que não estão presentes. Mas para vocês terem ideia do que já está sendo feito. E aí eu termino a minha fala com uma frase do Lindolf Bell, que é um poeta da minha cidade, que é menor que meu sonho não posso ser. E agradeço a paciência de vocês de estarem aqui me ouvindo. Gratidão.